Bem-aventurados os puros de coração, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois que não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer um que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E Jesus, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os ir, porque são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Loucos! Quem fez o exterior não faz também o interior? Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus por estarem aprisionados à prática de regras estabelecidas pelos homens. Da rígida observação dessas regras mundanas, eles faziam casos de consciência. O sentido verdadeiro dos mandamentos de Deus, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação das regras criadas pelo farisaísmo. Por ser mais fácil praticar atos exteriores do que reformar-se moralmente, por ser mais fácil lavar as mãos do que limpar seus corações, os homens se iludiam a si mesmos, crendo-se quites com a justiça divina, porque praticavam o ato exterior de lavar as próprias mãos, mantendo o restante de si o que em si já era, porque lhes ensinavam que Deus não lhes exigia mais do que isso. Em razão dessas falsas purezas é que o profeta disse: É em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Fez-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a um segundo plano, o que faz que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas de atos exteriores do que pela prática dos princípios morais ensinados por Jesus. É a esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A finalidade da religião é fazer o homem voltar-se para Deus. O homem, porém, não se volta para Deus enquanto não se fizer perfeito. Em decorrência, toda religião que sirva de anteparo para o homem fazer o mal é falsa ou está sendo falseada nos seus fundamentos. Esse é, inclusive, o resultado de todas as religiões que dão às práticas exteriores mais importância do que à sua base moral.
A crença na eficiência dos rituais exteriores é nula, se não se impedem os assassínios, os adultérios, a apropriação de coisas por fraude ou violência, as calúnias levantadas, o mal feito ao próximo, seja qual for. Religiões assim fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não fazem homens de bem. Não basta ter aparência de pureza. Acima de tudo, é necessário ter a pureza do coração.